Oba! Cecília Padilha no nosso programa. Tudo bom, Cecília? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Prazer em recebê-la. Um prazer estar aqui no mês de abril, que é o mês de aniversário. Fiquei muito honrada de estar aqui. 16 anos pois no ar. É, um prazer de verdade. E pra gente é um presente, né? A Cecília já trabalha aí há um bom tempo, né? Com culinária, com gastronomia. Muitas pessoas em casa podem estar aí reconhecendo o rostinho da Cecília. A Cecília participa de vários canais. Ela participou do MasterChef, inclusive, né? Uma competição que bacana, né? Que abre mesmo espaço para pessoas tão talentosas no Brasil. A gente sempre recebe aqui, especialmente no nosso cantinho de arte, né? Artesãs que desenvolvem trabalhos belíssimos. Eu acho muito bacana de coração, né? Essas emissoras, nós também, quando os canais abrem espaço para poder, né, mostrar novos talentos. E essas competições acabam também ensinando muito para quem participa e para quem está em casa, né? Pois é. Na verdade, eu participei faz muito tempo, né? Eu já venho com essa parte digital de gastronomia até bem antes do MasterChef. Eu cozinho desde criança, só que as minhas mídias digitais, eu já tenho blog, já tenho tudo isso há mais de 8 anos. Uma das pioneiras, né? Fui, sim, e o blog, as receitas todas já faziam muito sucesso. Então, acabou que eu fui, assim, meio que convidada a me inscrever por conta do blog, que já era bastante conhecido. Então, meu mais recente empreendimento nessa parte digital é o canal no YouTube, que é o Experimente por Cecília Padilha, que é mostrando também receitas. Então, MasterChef como é que é? Experimente por Cecília Padilha, que tem muitas receitas, já fica aqui a dica. E, na verdade, o MasterChef foi uma fase, foi um período, mas essa parte digital, essa parte de você experimentar, eu fiquei muito impressionada com o que você falou, dessa parte de você pausar, de você ouvir, porque foi muito de um momento que eu passei, foi uma transição de carreira e que agora eu mergulhei de cabeça, né, nessa nova vida. Passei a estudar sobre mindfulness, sobre toda essa parte e se dedicando 100%, né? 100% à parte digital e à experiência, a você viver uma viagem, a você cozinhar com alma, porque é isso que faz diferença, sabe? Não é apenas... É você estar presente naquilo que você faz, é você estar de coração e de alma naquilo que você faz, que eu acho que é muito importante. Que é o grande segredo para que dê certo, né? Independente da profissão, da atividade, quando você faz com o coração, quando você faz com a sua alma, dedicando o seu máximo e fazendo o melhor que você pode fazer, dá certo. Exatamente. E para a própria felicidade, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está naquela correria, que a gente está fazendo algo no automático, no piloto automático, sendo que a gente para de pensar na nossa própria felicidade, na nossa própria vida. Então, isso tudo, esse conjunto de gastronomia e de experiências, né, de experimentos, que é isso que eu tenho feito, é tudo, assim, de um longo aprendizado e eu concordo muito com tudo que você falou agora. Que bom, fico feliz. Começando muito bem, então, a nossa tarde. Bora aprender hoje com a Cecília. Empadão de palmito. Tati, não gosta de palmito, você pode substituir, né? Exatamente. Dá pra criar inúmeras variações. Essa receita é muito fácil. Eu costumo falar porque eu só faço receita fácil justamente pela falta de tempo que as pessoas têm, né? É sempre bom surpreender, só que com algo que você possa fazer em pouco tempo. Então a receita é muito simples. Como é que você prepara, Cecília? São 2 passos. Um é a massa, o outro é o recheio. Massa, super simples. Misturar farinha de trigo, 1 xícara, com farinha de trigo integral, 1 ovo, creme de leite, né? Meia xícara de creme de leite, pode ser um pouquinho mais, que ela fica mais cremosa. 1 xícara de chá de fermento biológico, 2 colheres de chá de óleo e sal. Apenas isso. A massa fica meio úmida, então dá para amassar com a mão ou com a espátula, não tem problema, dá para fazer nos dois. Então a gente mistura, né, até ficar homogêneo. E aí a gente, com essa mistura, vai forrar uma forma ou uma travessa. Um refratário. Um refratário. No caso de você querer desenformar, é importante que seja com aquela forma de aro removível, com aquela de fundo falso para você conseguir tirar as bordas. Caso você queira servir numa travessa também, não tem problema, é ótimo que não tem aquele e problema na barriga, de repente desenformar tirar e quebrar, né? Exatamente.
Dá pra fazer nos dois. E Porque eu faço... a torta do empadão, geralmente, né, ela nesse transporte, às vezes, ou nessa retirada da forma, ela pode quebrar. É uma característica, é uma massa deliciosa. O empadão é maravilhoso, né, gente? Eu adoro. Então, pode fazer na forma de fundo removível, ou se você preferir achar mais fácil, faz naquele seu refratário de vidro, ou até eu de outro costumo material. fazer muito em casa, realmente, no refratário, De vidro, sabe? né? Que é no de vidro que você serve, já parte lá e já guarda depois na geladeira para o dia seguinte ou para outra refeição. E aí aqui, é só misturar, você vê que ela fica cremosa. E quando a gente vai colocar na forma, é importante que a gente faça uma camada bem fininha, para ela ficar crocante e não ficar maçuda. Como a gente usa farinha integral, ela fica um pouco mais, né, mais rígida nesse sentido. Então, a gente bota assim, espalha bastante e deixa ela bem fininha. Tá? E como ela leva um pouquinho de fermento, ela também dá uma amaciada nesse sentido. E aí a gente cobre aqui, né, toda a forma. Enquanto você vai cobrindo, diretora, vamos colocar na tela então nossa relação de ingredientes com a quantidade necessária para que você em casa possa fazer também, né? A versão do empadão, hoje de palmito, dica da Cecília Padilha. Para massa, 1 xícara de chá da farinha de trigo branca, mais 1 xícara de chá da farinha de trigo integral. Meia xícara do creme de leite, 1 ovo, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher de chá do fermento em pó e a pitadinha de sal a gosto. Todas as receitas, Cecília, quando usa creme de leite, eu sempre gosto de perguntar, pode ser qualquer creme de leite? Porque tem receitas que o pessoal fala, Tati, dê preferência ao de lata com soro. Ou, Tati, tem que tirar o soro. Tati, para essa receita melhor de caixinha. Tati, para essa receita tem que ser creme de leite fresco. Para o empadão, pode ser qualquer creme de leite ou tem um que você prefira? Pode. Eu costumo usar para o empadão o de caixinha. Creme de leite de caixinha. O creme de leite fresco eu uso muito, muito, muito nas minhas receitas. Mas eu já aprendi até com alguns chefes, alguns especialistas, que o creme de leite fresco, se você deixa ele muito tempo, assim, como por ele ser fresco, né, tem o risco de, sei lá, de estragar e tal. Uma trufa, por exemplo, num recheio. Então, é sempre bom usar, né, em algumas receitas o de caixinha. Não tem problema nessa específica. Se você quiser usar o outro, não altera o resultado. No caso do empadão, pode usar o que a pessoa tem lá na geladeira. O que tem na geladeira não tem problema, não tem problema. Como eu tive que trazer e tal, a gente fazer, eu fiz com de caixinha. E também faço em casa com de caixinha. Mas dá pra fazer com qualquer um. Nessa específica, tem umas, por exemplo, em massa, quando você vai fazer molho, aí é muito bom usar o fresco, que aí você já serve na hora, já entrega e dá uma diferença muito grande no resultado. Então, olha, a gente já forrou aqui, né, a travessa. E aí a gente, antes de botar o recheio, a gente vai levar ao forno para ela já dar uma tostada, para ela já dar uma cozinhadinha, não por tanto tempo. Depois ela vai voltar ao forno com o recheio, mas isso é só para... Nessa primeira etapa, você deixa quanto tempo no forno? Cerca de uns 6, 8 minutos. Depende muito do forno da pessoa. 180 graus, depende do forno da pessoa. A gente faz uns furinhos assim com garfo, né? Porque a massa leva fermento. Então a gente faz os furinhos para que ela não fique... Não cria aquelas bolhas, né? Exatamente. Então a gente fura e leva um pouquinho... Aqui no tá forno. Aqui tá um pouquinho mais grossa. Não tem problema mexer com a mão, tá, gente? Minha mão tá limpa. E vai dando aquela ajeitadinha, né? Ajeitadinha para não ficar com focos mais grossos. Como eu falei, a massa tem que ser fininha para ela dar aquele toque crocante. Então, tá aqui, já tá furada. E aí a gente leva ao forno. Hoje a Cecília tá trazendo pra gente um empadão de palmito. Você pode fazer de outros recheios também, se preferir, outros sabores. De frango, frios, alho poró. O que você tiver, assim, a sua preferência. Dá pra variar bastante, né? Dá pra variar bastante. Eu gosto bastante do palmito, porque ele tem um pouco de farinha integral, o palmito é light, assim, e é saboroso. Você bota umas azeitonas, esse eu vou botar com azeitona, então dá pra criar. Perfeito, né? E se você quiser um mais, assim, consistente, pra botar um bacon também, né? Vai da imaginação da pessoa. Dá pra deixar com mais ou menos caloria, né? É a pessoa que escolhe, vai da pessoa. Aqui nós já colocamos a cebola na panela, né, Eu fui Cecília? adiantar aqui, enquanto a gente estava nesse break, para já ir branqueando a cebola. Então a gente bota a manteiga e a cebola
para ela ir branqueando. Você vê que aqui já tá, né? Enquanto a massa tá ali no forno, daqui a pouco eu tiro. E aí eu vou colocar o palmito. Aqui tem 2 vidros, né, de palmito já picadinho. E aí incorporar aqui com a cebola. Manteiga, cebola e agora palmito. É, super prático. Como eu falei, eu gosto de fazer receita prática porque atualmente você vê a correria de todo mundo, né? É muito bom comer bem, mas falta tempo. Pra nada, não é? Então eu gosto sempre de fazer algo assim muito assim particular, delicioso e rápido, né? E rápido e prático, que dê para todo mundo fazer em casa, porque eu acho que todo mundo pode cozinhar. Não tem essa história de que não sei cozinhar, é difícil, não é. Dá para todo mundo cozinhar, é só querer. Esse empadão, por exemplo, né? Muito fácil. Já tá. Então aqui a gente já incorporou aqui com o palmito e aí a gente vai botar aqui um pouco de farinha de trigo, que é justamente para fazer o creme, né? Para incorporar com o creme. A gente mistura aqui com farinha. Que a gente em seguida vai colocar o leite. E aí quando colocar o leite, por conta da farinha, ela vai virar um creme, né? Que vai dar uma engrossada. Aí a gente põe o leite. Umas xícaras de leite também. Mas você já falou as medidas, eu tô repetindo aqui, mas... Pra gente relembrar, é bom. Só pra relembrar, mas pra ver que é muito fácil e que fica muito bom. Aí aqui, olha, ele já fica, tá vendo, com uma consistência mais de creme por conta da farinha de trigo, tá? E aí, azeitonas. Palmito não é muito salgado, ele não tem muito, então a azeitona dá um contraste muito interessante, né, para o empadão de misturar com a azeitona. Ele dá um toque mais ácido, enquanto o palmito tem aquele mais suave, então isso é bem interessante misturar. Equilibra bem, né? Para equilibrar, exatamente. Quem não gostar não precisa, mas fica bom. É aquilo que você falou, vai de pessoa para pessoa. E quem não gosta do palmito, né? Nesse também momento sobrou aquele frango, né? Sobrou dá pra frango, desfiar, dá pra desfiar, usar. misturar. Cogumelo também, quem gosta de cogumelo pode bem botar. lembrado. Também fica bom. Um bacon também. Quem não tá de dieta pode botar um bacon, que também é vida. Fica gostoso. Né? E aí, por último, a gente bota aqui, olha, 2 gemas. Só gema? Só gema. 2 gemas, que ele dá uma mudada não só na cor, como na textura do nosso creme. Ó, ele dá uma textura bem bonita, né? Ele fica mais amarelinho, com uma textura bem cremosa. Colocamos, então, salsinha e cebolinha. Tá ficando com uma cara boa esse recheio. E o cheiro também, aqui tá bom. É porque não dá pra passar cheiro na televisão, mas o cheiro sai... Eu brinco sempre aqui que é cheiro de fome. É cheiro de fome. Mas sabe, tem cheiro? O meu tem. Pois é. Cheirinho de fome. E sal, né? Sal a gosto. Como deixa mais um o palmito só no fogo, né? Como o palmito não tem muito sal, então a gente pode botar o sal para ele não ficar, né, sem sabor. Então a gente bota o sal para dar o toque, então não precisa ser pouquinho, né? E a gente coloca um pouco também de queijo ralado para gratinar. Eu vou tirar. Perfeito. Fica à vontade. A nossa massa, né? Ô, diretora, vamos passar enquanto isso, então, reforçar, relembrar os ingredientes para o nosso recheio, tá bom? Nosso recheio hoje de palmito, uma versão que particularmente eu amo. E aí você de casa pode brincar também com outras variações. Então, lembrando, a massa, essa primeira etapa de 6 a 10 minutos no máximo no forno, tá bom? Olha lá, os ingredientes estão no seu vídeo. Para o recheio, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 cebolas médias picadas. Leve esses 2 ingredientes para a panela. Depois acrescenta os 2 vidros do palmito picado, sem a água, 2 colheres de sopa da farinha de trigo, 1 xícara de chá de leite, aqui nós usamos o leite desnatado, pitadinha de sal, 4 colheres de sopa de azeitonas, mais 4 colheres de sopa da salsinha picada, da cebolinha e 2 gemas. Por último, a gente acrescenta o queijo ralado. Aí a gente já tirou a massa, né, do forno e aí a gente coloca o recheio.
e volta pro forno depois, né? Então, Pra gratinar. pra né? gratinar e pra terminar de cozinhar a massa, que a massa não tá 100% cozida. A gente tira a massa antes dela estar 100% cozida. E é muito importante que ela esteja bem fininha. Pra ficar crocante, Pra ficar né? crocante, Você exatamente. Ela ficar crocante. E para que, no caso, que a gente consiga fazer assim uma apresentação bonita e não esquecer daqueles furinhos antes. E mais uma vez, né, como eu falo que o palmito não tem o sal, a gente também finaliza com o queijo parmesão ralado por cima, que ele vai dar não só um toque salgado, como vai dar uma textura bonita e um acabamento também muito bonito, né? Então, quando a gente dá a gratinada, ele fica com aquele bonitinho, E aquela casquinha de queijo é casquinha maravilhosa, gratinada né? por cima que dá, exatamente, que dá aquele toque especial. Cecília, você é natural de onde? Eu sou carioca. Porque eu vejo casquinha. Eu moro em São Paulo já há mais de 8 anos. Tem muitos anos, né? Exatamente, mas como meu marido é carioca e tal, minha família toda, acaba que eu não perco o sotaque. Mas eu E tento. você vai pra lá com frequência, a família toda Vou, esse final de lá. semana eu tô no Rio, minha família toda é de lá. Eu gosto muito de viajar, eu viajo muito. Até por isso que tem muito nas redes sociais comidas de outros lugares, de outras regiões. Então, Outros eu gosto sabores muito e de outros viajar. temperos, né? Sim, eu tô sempre viajando, sempre Um beijo pra viajando. todos do Rio, viu? Pros cariocas. Saudades da região de vocês. Pois Ai, como eu adoro E essa também região. pros do Rio e pros cariocas que estão aqui, que viraram paulistas que nem eu, né? E são muitos, né? São Deixa eu abrir muitos, pra você. Obrigada. Tenho muitos amigos. Obrigada. E aí, nessa hora, a gente aumenta a temperatura do forno para que ele gratine, porque a gente quer agora que ele faça o grill. Aqui Eu tá acho que 200. acho que tem Eu até vou um de gratinar. grill aqui. Já tá no Esse de aqui grill. já tá. E aí a gente aumenta justamente porque a massa já deu uma cozinhada, então a gente quer agora que o queijo fique com aquele torradinho. A crostinha, né? Aquela crostinha. Então leva um tempinho e por isso que eu já trouxe um pronto, porque Que eu vou já dá pra experimentar. provar, já dá pra você Então, experimentar. primeira etapa da massa no forno de 6 a 10 minutos. Recheou, volta pro forno e aí eu deixo uns 15 minutos? Depende do forno. Essa hora você precisa observar, porque como vai gratinar e a temperatura é alta, dependendo do forno, para ele não passar do ponto. Então, eu diria que também mais uns 10 minutos mais observando, sabe? Porque pode ser um pouco mais e um pouco menos, né? Então, Ficaria essa atento, hora tem né? que ficar atento porque varia muito. E eu falo que eu já botei ao mesmo tempo, mesma temperatura em fornos diferentes e acaba mudando. Dá né? diferença, sim. E aqui eu sinto muito também. Em casa também é elétrico, mas dá diferença, gente. Dá diferença. Dá, Do daqui sim. o de casa eu tenho Exatamente. percebo Por essa isso que é diferença. muito, assim, particular esse negócio de falar quanto tempo, qual a temperatura, porque muda. Uma vez eu ouvi alguém dizer, e até já brinquei daí várias vezes no programa, que forno é igual marido, cada um tem o seu e sabe como é que o seu, né? Sabe como funciona. Exatamente, sabe como funciona. Como lidar. Exatamente. Aí vai fazendo aí Vai o teste mudando. na sua casa. Uma ótima relação. Ó, que delícia, aquele empadão bem recheado, né? E não é muito calórico, assim, ele leva farinha, não é uma receita daquelas que você vai numa dieta, mas assim, é uma receita que você consegue fazer como acompanhamento, né? Você pode substituir, em vez de fazer umas batatas gratinadas, você pode fazer esse empadão. Cecília, aprovadíssima a receita. Nossa, muito bom. Você falou que começou a cozinhar desde criança, né? Desde criança. Teve influência de avós, sempre, né? Eu acho que todo mundo Eu começa vou a falar, cozinhar. ou foi mãe ou foi avó. Geralmente são os avós, né? Principalmente a avó que influencia. Exatamente. E aí minha filha agora também adora cozinhar, justamente por isso, porque a gente cozinha junta sempre. Então, toda vez que eu tô cozinhando, ela quer se meter na cozinha junto. Aí tem umas receitas que ela já sabe fazer, que ela fala, faço cupcake, faço suspiro, faço E é uma brownie. delícia, né? Ela adora. Tem uma Ter a caixa família. só dos utensílios dela, só dos confeitos que ela usa. Geralmente os filhos, eles se espelham, né? Nos pais, nos avós. Exatamente. Então ela adora cozinhar e ela fica falando que ela é chefe, ela gosta muito. E, enfim, eu tento passar essa influência que meus avós passaram pra mim, eu tento passar pra ela. Porque como minha família é toda do Rio, eu que tenho que passar, né? Eu que tenho que... E ela deve curtir super, né? Adora. Gente, eu tô adorando essa prosa, eu tô adorando essa receita. Hoje tá do jeitinho que eu gosto, ó. Ó. Bom, né? Geralmente o pessoal gosta, faz sucesso. Muito bom. A Helena tá...
Maravilhoso. Ai, que bom que você gostou. E eu queria convidar todo mundo a se inscrever nesse meu canal também, que é de Vamos YouTube. reforçar? No YouTube, no Instagram, no Facebook. Como as pessoas te acham, então? Vamos relembrar. No YouTube, o canal é Experimente por Cecília Padilha. É um canal de experiências, então é você viver a viagem. É, por exemplo, ir fabricar uma bebida, ir fabricar mel, ir fabricar queijo de cabra, e vários que estão vindo por aí. E receitas com convidados, vão chefes, receitas com toques especiais e prática. O principal lá é que as receitas são práticas, que todo mundo pode fazer em casa, né? Tudo fácil. No Instagram, eu sou Yes We Cook, que é meu blog, já tem muito tempo. Que tá no vídeo, né? Yes We Cook. E queria te agradecer mais uma vez pela honra de estar aqui esse mês, que eu fiquei muito lisonjeada no mês de aniversário. Espero que tenha se sentido à vontade. Demais, e de verdade espero que volte outras vezes, viu? Certeza, muito Amei obrigada. nossa conversa. Obrigada. Fluiu bem, né, amiga? Sintonia boa? Até breve, que bom. então. Obrigada. Arrasou, Cecília. Obrigada. Ai, que delícia.